sou a professora Larissa Taide, professora de língua portuguesa do ensino médio do Colégio Prisma. Se você vai fazer o PAS, você precisa estar muito atento a essa super dica, ok? Bem, para a prova de língua portuguesa, certamente você precisará se lembrar dos gêneros textuais e das tipologias textuais. Não apenas memorizá-las, tá? Textos narrativos, descritivos, dissertativos, que seriam os aspectos de tipologia, e de gêneros textuais, não simplesmente, não a mera identificação de uma charge, de uma tirinha. O que é que a prova do PAS normalmente costuma cobrar, professora Larissa? Bem, a prova do PAS costuma cobrar a função social desse texto, ou seja, a aplicabilidade do gênero textual. Então, veja bem, se cai para você uma charge, você precisa ler aquela charge, entender os aspectos verbais, os aspectos não verbais, mas você precisa estar muito atento à função social daquele texto. Por que aquela charge foi produzida? Qual era a intenção do autor? Era fazer uma crítica política, uma crítica social? Era fazer as duas coisas, tá? Quando eu leio, por exemplo, uma propaganda, eu pego, por exemplo, um panfleto, eu pego, por exemplo, uma outra propaganda numa revista, ok? Qual é a função social dessa propaganda? É simplesmente vender um produto? Ou será que atrás dessa propaganda eu posso encontrar também um alerta? Muitas propagandas não vendem produtos, muitas propagandas constituem verdadeiros alertas, são campanhas de divulgação, muitas vezes até do governo. Então, essa questão do gênero social, a aplicabilidade dele prática, a função social no texto, ok? Você ler o texto e entender com qual objetivo aquele autor escreveu. Então, você lê um texto narrativo, aquele texto ali predominantemente narrativo, ele conta uma história, mas qual é o objetivo daquele texto? Você acabou de ler um ensaio, por exemplo, do autor de uma revista importante, uma revista de renome, e aí você terminou de ler aquele ensaio e falou, mas qual é o objetivo desse texto aqui? Com tantos exemplos, com tantas questões que foram colocadas em relação ao mesmo tema, tá? Qual é o objetivo? É me levar a uma reflexão mais profunda? É fazer uma crítica mais ácida, ok? Então, certamente, se você estudar a questão do gênero textual, levando em consideração a função social, o papel do texto e o seu papel enquanto leitor ativo, certamente você vai garantir pontos muito preciosos na prova do PAS. Essa foi a minha super dica. Até a próxima. Tchau, tchau. Vencer